Um espetáculo devastador do pior desastre nuclear da história do Brasil. Uma crise nascida de uma gestão caótica e de uma negligência absoluta que abalou o país até seus alicerces. Em meio a alarmes incessantes e a corpos falhando sem explicação, o caos se espalha mais rápido que a própria radiação. Ninguém está a salvo, e o pior não é o que já aconteceu, mas sim o que ainda está por se manifestar. Estou falando da série Emergência Radioativa. E antes de começar, obrigado aos membros do Clube em Minutos, que tornam possível cada vídeo. Se você quiser fazer parte dessa família, é só clicar no botão Seja Membro. Tudo começa em 13 de setembro de 1987 na pequena cidade de Goiânia. Lá conhecemos Carlinhos e seu amigo Lúcio, que coletam sucata para vender. Lúcio duvida do valor do que procuram, mas Carlinhos, confiante, o convence a ir a uma clínica de radioterapia abandonada. No local, Carlinhos mostra para Lúcio o objeto que quer pegar, uma cápsula de chumbo pesada. Ele garante que vale muito, mas Lúcio questiona como algo tão valioso foi deixado ali. Sem conseguir abrir, eles levam a cápsula em um carrinho de mão para vendê-la a Evenildo, no Ferro Velho. Ele explica que por estar misturada com alumínio, vale menos do que esperavam. Após negociar, Evenildo aceita pagar mais e os jovens concordam. Depois, ele manda seus funcionários desmontarem a cápsula e à noite eles a abrem sozinhos. Evenildo descobre em seu interior um material que emite uma intensa luz azul e, fascinado, decide levá-lo para casa. 10 dias depois, ele ouve sua esposa, Antônia, tossir e se sentir mal. Ele minimiza a situação, mas ela insiste que seu mal-estar começou antes. Ao ser questionada sobre o objeto brilhante, Antônia nega ter visto e repreende por tê-lo levado para casa, certa de que isso os está deixando doentes. Evenildo não acredita nela, mas promete se livrar do objeto após achar um comprador. No entanto, quando ele sai, Antônia revela que escondeu o artefato e chama Raimundo para levá-lo. Imediatamente, os dois pegam um ônibus, com Raimundo carregando o objeto em um saco. Ao chegarem à sede da Vigilância Sanitária, a secretária avisa ao diretor Yan Yu que eles não querem ir embora. Ele os atende e Antônia, angustiada, explica que o objeto está deixando doentes todos os funcionários do seu marido, Carlinhos, Lúcio e ela mesma. Yan Yu, cético, ele supõe que se trata de uma intoxicação comum, mas Antônia insiste que todos os afetados vêm de lugares diferentes e que tudo começou com aquele objeto. De repente, ela volta a sentir tontura e vomita. Diante disso, Yan Yu pede que ela vá a uma clínica e ela concorda com a condição de que ele cuide do artefato. Finalmente, Antônia e Raimundo se retiram, deixando-o sob sua custódia. Por outro lado, conhecemos Márcio, um jovem cientista que visita seu pai. Bianca ironiza que ele será repreendido pela ausência, mas revela uma surpresa. Será que está grávida? A notícia deixa Márcio surpreso e feliz. No hospital, o médico Ricardo examina Antônia, que tem tonturas, vômitos, queda de cabelo e feridas dolorosas. Ela garante que não se queimou e que os sintomas apareceram de forma repentina. Não é um caso isolado. Lúcio, Carlinhos e os funcionários de Benildo apresentam sinais semelhantes, o que gera preocupação. Enquanto isso, o pai de Márcio lhe oferece um trabalho como professor, destacando o baixo custo de vida na cidade. No entanto, Márcio insiste em trabalhar como físico nuclear, e em Goiânia não há oportunidades para isso. Bianca sugere que ele conte a notícia da gravidez para o pai, mas ele resiste. Nesse momento, recebe uma ligação de Ricardo, a quem cumprimenta como Doutor Cérebro. Ricardo explica que vários pacientes apresentam sintomas semelhantes e suspeita de um possível envenenamento radioativo, lembrando de sua especialidade. Márcio duvida, pois considera improvável esse cenário sem uma exposição intensa. Ricardo cita uma paciente que relaciona seu estado a um objeto levado à vigilância sanitária e sugere que ele confira isso. Embora no início duvide, Márcio aceita quando informam que podem buscá-lo e voltar em 1 hora, pedindo que levem um cintilômetro. Mais tarde, Janil vai buscá-lo e a caminho da sede, o aparelho detecta radiação. Márcio suspeita de defeito e eles retornam para pegar outro. Enquanto isso, a secretária Cris chama os bombeiros para remover o artefato e sugere até jogá-lo no rio para se livrar dele. Quando Janil e Márcio retornam ao prédio, ele liga o segundo cintilômetro e confirma a mesma coisa. O aparelho não para de alertar, indicando radiação. Imediatamente, Márcio desce do veículo e impede os bombeiros que estavam prestes a levar o saco.
alertando-os de que é um material altamente radioativo. Jânio aciona o alarme e ordena a evacuação do local. Em seguida, Márcio pede para identificar a origem do objeto. Janil verifica os arquivos e, com as informações de Antônia, ambos vão ao ferro velho de Evenildo. Lá, informam que o local está contaminado e perguntam sobre a procedência. Evenildo, na defensiva, acha que eles são policiais e se recusa a colaborar. Finalmente, um funcionário com fortes irritações revela de onde saiu a cápsula. Assim, vão à antiga clínica de radiação-radioterapia, onde não encontram radiação. Márcio conclui que a cápsula não foi aberta lá, o que o alarma e o leva a questionar o abandono do equipamento. Eles pedem ao secretário de saúde, Emerson, que evacue a área, mas ele se recusa, alegando falta de autoridade e evitando contato com o governador. Diante da gravidade, Márcio pede que ligue para o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Benny Orenstein, e explica a situação. Benny revisa os relatórios e confirma que a clínica foi fechada há 3 anos e que uma máquina de cobalto foi retirada. No entanto, Márcio menciona uma carcaça abandonada. Ao investigar mais, Benny descobre que havia outro equipamento, possivelmente não retirado, um de césio-137, um material altamente perigoso em forma de pó. O que o surpreende, pois nunca foi relatado. Paula e Esther, especialistas em radioproteção, tomam conhecimento do caso. Márcio expõe ao governador que a população esteve exposta à radiação sem poder medi-la com precisão, já que o cintilômetro ficou saturado. E insiste em evacuar e isolar os afetados, o governador aceita transferi-los para um estádio adaptado. Pouco depois, Márcio, Emerson e a polícia vão até a casa de Benildo para evacuá-la. Emerson informa que todos estão contaminados. Márcio explica que a cápsula continha pó radioativo perigoso, mas Benildo resiste. Dentro também estão a esposa de Joe, irmão de Benildo, e sua filha, que já começa a apresentar sintomas. Finalmente, todos são levados em um ônibus, incluindo Benildo, que cede após sua resistência inicial, e são levados ao estádio preparado como zona de isolamento. Pouco depois, Benny chega a Goiânia e se reúne com Emerson e o governador. Ele indica que é imprescindível realizar avaliações minuciosas para determinar quem está contaminado, quem precisa de atendimento médico urgente e quem deve ser transferido para áreas isoladas dentro do hospital. Em seguida, Benny é levado à sede da Vigilância Sanitária, onde está a cápsula. Ao medir os níveis de radiação, o contador Geiger atinge sua leitura máxima, confirmando a extrema gravidade da situação. A manipulação do objeto é extremamente perigosa, por isso ninguém pode se aproximar sem risco. Benny ordena então a construção de uma estrutura de contenção, um grande tubo de concreto com uma abertura capaz de cobrir completamente a cadeira onde o artefato repousa. Além disso, ele determina o uso de um caminhão betoneira. Da mesma forma, ordena que o prédio permaneça fechado. Mais tarde, Márcio se aproxima de Benny para informá-lo que uma das vítimas lhe revelou que o césio não só foi manipulado, como também se espalhou, entrando em contato com várias pessoas, o que agrava consideravelmente o alcance do dano. Benny mede a radiação em Márcio, conclui que ele não está contaminado, exceto pelos sapatos, e orienta que ele os descarte imediatamente. Antes de sair, pede para que ele volte no dia seguinte, pois sua colaboração será fundamental para enfrentar a crise. Márcio entra na casa do pai vestindo apenas roupa de baixo, com medo de contaminar tanto Bianca quanto o próprio pai, e procura manter uma distância prudente de ambos. Enquanto isso, Benny fica encarregado de supervisionar as tarefas de isolamento. Cada vez mais inquieto, pois o pó de césio que circulou pela cidade poderia ter alcançado os rios, comprometendo a água de consumo da população. Ele sabe que, se não agirem logo, o Brasil pode enfrentar um desastre sem precedentes. Bianca implora para Márcio não se expor mais, mas ele insiste em continuar. Ele quer salvar mais pessoas, já que a ameaça continua se espalhando e todos estão em perigo, inclusive eles mesmos. Pouco depois, Benny aparece nas notícias para informar que a radiação da cápsula de césio-137 foi contida. No entanto, ele alerta que esse objeto circulou pela cidade durante 15 dias e que o pó radioativo se dispersou em várias áreas, potencialmente afetando um número ainda maior de pessoas. Por isso, recomenda que qualquer pessoa que tenha tido contato direto ou indireto com o césio-137 vá imediatamente ao estádio disponibilizado.
No estádio, Emerson comunica a Benny e a Márcio. Os afetados serão levados ao hospital dentro de 1 hora. Benny, com tom firme, pergunta a ele se a área foi preparada corretamente. Tudo deve estar coberto com plástico, a equipe deve estar com o equipamento de proteção adequado e os banheiros devem permanecer lacrados, pois os resíduos dos pacientes não podem entrar no sistema de esgoto. Da mesma forma, ele indica que todos os casos confirmados devem ser encaminhados ao IRD, no Rio de Janeiro, para avaliação especializada. Posteriormente, Benny se dirige aos afetados para explicar que o pó com o qual eles tiveram contato é césio, uma substância altamente radioativa e perigosa. Ele informa que Márcio fará uma série de perguntas para determinar o nível de exposição e rastrear possíveis focos de propagação. Mais tarde, Paula, especialista em contaminação ambiental, integra a equipe para reforçar o controle. Pouco depois, Márcio descobre que Raimundo acompanhou Antônia para entregar o artefato na sede da vigilância sanitária e que ambos usaram um ônibus para o transporte. Ele alerta que isso representa um risco extremo, já que o veículo poderia ter espalhado material radioativo pela cidade. Em seguida, ele expõe para Paula os principais focos de contaminação. A casa de Carlinhos, onde inicialmente abriram a fonte, o ferro velho, onde a manipulação foi ainda maior, a casa de Benildo, onde o objeto permaneceu por 10 dias, assim como as casas do seu irmão Joe e da sua prima, Nina. No total, ele identifica 6 pontos críticos. No entanto, sua maior preocupação é com o trajeto feito por Antônia e Raimundo. Ao transportar a fonte na bolsa por 2 dias, provavelmente liberaram poeira radioativa no ônibus. Diante disso, Paula sugere suspender já o transporte público, já que qualquer pessoa que tenha embarcado nesse veículo nas últimas 48 horas pode ter transportado partículas de césio em suas roupas ou calçados, espalhando a contaminação para casas, escolas e outros lugares. O governador, no entanto, tenta minimizar o problema para evitar o pânico coletivo. Benildo responde com firmeza que o ônibus deve ser retirado de circulação imediatamente, mesmo que ainda nem tenha sido identificado com certeza qual é. Apesar disso, o governador se recusa a tomar medidas drásticas e abandona a reunião junto com Emerson, obrigando os cientistas a buscar alternativas mais discretas. Com determinação, Márcio indica a Benildo e Paula que devem continuar classificando os pacientes. Enquanto isso, ele fala com Antônia para obter detalhes sobre o ônibus no hospital e mede a radiação nela. Enquanto ele pergunta a rota, Antônia diz que pegou o ônibus atrás de casa até a estação central. Embora ela tenha dúvidas se era a linha 008 ou 009, Márcio pede para ela tentar se lembrar com precisão. Esse ônibus pode estar espalhando a contaminação para um número incalculável de pessoas. Enquanto isso, todas as pessoas que estão no estádio têm seus acessórios e qualquer objeto que estejam carregando retirados. Posteriormente, elas passam por vários exames e são classificadas. A mãe da menina Celeste não apresenta contaminação. No entanto, a pequena foi afetada, então elas precisam ser separadas. Catarina se recusa terminantemente a se afastar da filha, mesmo sabendo que também pode se expor ao risco de contágio. Joe, pai da menina e também contaminado, se oferece para cuidar dela. Assim, sem outra alternativa, Catarina pede ao filho, igualmente afetado, que ajude Joe a cuidar de Celeste. Mais tarde, os pacientes contaminados são transferidos para o Hospital Geral. Lá, a situação é crítica. Carlinhos sente dores intensas no braço, enquanto as lesões na pele dos afetados continuam se espalhando rapidamente. Todos devem ser internados em uma área isolada, previamente preparada. No entanto, Márcio descobre que os profissionais de saúde do hospital estão em greve, o que agrava ainda mais a crise. Faltam álcool, medicamentos e condições básicas de trabalho. Após longas jornadas sem descanso no Hospital Geral, Antônia reencontra Evenildo. Os pacientes ficam em uma ala totalmente coberta de plástico. Para evitar a propagação da contaminação. Todos conseguem entrar, exceto Carlinhos, que nem sequer consegue descer da ambulância por conta própria devido ao seu estado. Por outro lado, Márcio está no ponto de ônibus tentando localizar o veículo que Antônia usou, guiando-se pelos poucos dados que ela conseguiu lembrar. Enquanto isso, ao Hospital Geral chegam os médicos Eduardo e Vitor, acompanhados do físico William, com o objetivo de atender os pacientes expostos à radiação. Como parte da equipe médica teme se contaminar, ao chegar, William detecta níveis elevados de radiação na ambulância, onde Carlinhos ainda permanece.
Imediatamente, Eduardo e Vitor o transferem para a área isolada, o acomodam em uma maca e começam a tratá-lo. William, responsável por zelar pela segurança da equipe médica, explica a eles os limites de exposição permitidos por hora, dia e semana e entrega a cada um dosímetro para controlar sua exposição. Paralelamente, Paula e Benny visitam os locais onde a contaminação se originou. Primeiro, eles vão até a casa de Carlinhos, onde a fonte foi aberta inicialmente, e depois até a residência de Evenildo, que apresenta níveis extremamente altos de radiação. Lá, o artefato ficou exposto na sala por 10 dias. Durante esse tempo, Evenildo distribuiu pequenas quantidades do pó de césio entre conhecidos e familiares. Logo depois, todos adoeceram. Ele ainda espalhou o material na mesa, onde muitos, atraídos pelo brilho e beleza, o tocaram e observaram. Por sua vez, ele levou parte desse pó para casa e mostrou para Celeste, dizendo que eram estrelas caídas do céu. Fascinada, a menina começou a tocar e brincar com ele. Catarina, exausta, recolheu o material com uma pá e o jogou na tina onde lava as roupas, permitindo que o pó se infiltrasse pelo sistema de esgoto, o que agravou ainda mais a situação. Como se não bastasse, Celeste jantou sem ter lavado as mãos, depois de manipular a substância, o que significa que ela ingeriu césio. Esses depoimentos são ouvidos por um dos médicos, que, alarmado, conclui que Celeste não pode ser tratada naquele hospital. Sem demora, ele aciona o Hospital Naval do Rio de Janeiro para pedir a transferência urgente dos pacientes expostos à radiação. Como o centro atual não tem o equipamento necessário e ainda enfrenta uma greve. O almirante informa que só há 6 vagas, então deve escolher os casos mais graves com muita cautela. Enquanto isso, Paula e Benny inspecionam a casa de Joe, onde concluem que o césio provavelmente se infiltrou pelo sistema de esgoto. Preocupados, eles tentam determinar se esse esgoto desemboca em um riacho próximo. Eles interrogam uma vizinha, mas ela não consegue fornecer informações precisas. Eles então decidem entrar na casa dela e, para sua surpresa, descobrem restos de pó de césio colocados em um pequeno altar. Diante da gravidade da descoberta, Benny ordena imediatamente a evacuação de todas as casas da região e o fechamento da rua. Simultaneamente, Márcio consegue localizar o ônibus contaminado e, uma vez a bordo, tenta explicar a situação aos passageiros. Quienes reaccionan con inquietud y desconcierto. A pesar del caos inicial, consigue persuadirlos de que se trasladen al estadio para ser evaluados, evitando así una mayor propagación del material radiactivo. Mais tarde, Paulo informa ao governador que o césio contaminou tanto o solo quanto as águas residuais de uma das residências. Ela alerta que vento e chuva podem levar o material ao córrego atrás das casas, piorando a situação. Pode agravar consideravelmente a situação, caso já não esteja afetada. Realizar pruebas en pozos, desagües y ríos, el temor comienza a apoderar. Ele percebe que a população, que entra em um estado de pânico crescente diante da incerteza, Ao mesmo tempo, a chefe de polícia Marlene lidera a investigação para apurar responsabilidades pela tragédia. No interrogatório, Clóvis é questionado sobre como o prédio da clínica de radioterapia ficou tão vulnerável, sem portas ou proteção. Ele responde que tais elementos não eram de sua competência. No entanto, Marlene aponta que a escritura indica que o terreno onde ficava a clínica pertence à empresa que ele dirige. Clóvis responde que o prédio e seu conteúdo pertenciam à clínica e que o terreno foi vendido pela Santa Casa, então a responsabilidade deve ser investigada lá. Segundo sua versão, após várias disputas, a clínica abandonou o local. Quando a demolição começou, uma ordem judicial a interrompeu, deixando-a da estrutura abandonada. Posteriormente, Marlene interroga a responsável pela Santa Casa, que lhe explica que originalmente foi firmado um convênio com a clínica sem fins lucrativos. O objetivo era assegurar atendimento gratuito a pacientes com câncer que precisassem de radioterapia completa. O acordo foi seguido inicialmente, mas depois a clínica parou de oferecer serviços gratuitos e quebrou o contrato. Por isso, decidiram vender o terreno. Marlene o repreende por terem realizado a venda antes de desocupar completamente o imóvel, classificando isso como um erro grave. Por outro lado, Catarina recebe alta médica ao estar fora de perigo. No entanto, sua situação é devastadora. Ela perdeu sua casa, seus pertences e seus recursos financeiros, enquanto sua família continua hospitalizada.
Comovida com sua situação, uma enfermeira decide ajudá-la, fornecendo roupas limpas e um pouco de dinheiro para que ela possa enfrentar esse momento difícil. Embora Márcio consiga confirmar que a água do rio é segura para o consumo, durante o trajeto de volta de carro junto com Paula, ocorre um novo incidente. Um caminhão de transporte de sucata passa perto deles e o dosímetro registra níveis elevados de radiação. Imediatamente, Márcio decide seguir o veículo até o depósito, enquanto Paula fica encarregada de levar as amostras coletadas ao laboratório para análise. Por outro lado, Catarina se despede com tristeza de Yu e Celeste, transferidos ao Hospital Naval do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a doutora Esther avisa Eduardo que Arthur, Valêncio, Joás e Antônia também precisam ser transferidos, já que os resultados dos exames deles revelam um nível extremamente alto de contaminação interna, algo que ela nunca tinha observado antes. Os órgãos e tecidos deles estão sendo constantemente irradiados. No entanto, Eduardo enfrenta uma limitação crítica. Inicialmente, só haviam sido disponibilizadas 6 vagas para a transferência. Enquanto isso, Paula avisa Benny que o poço da casa de Yu está com níveis alarmantes. Por sua vez, Márcio descobre que Lúcio e Carlinhos não só recolhiam sucata, mas também papel para reciclar, e que continuaram trabalhando mesmo estando contaminados. Isso explica a presença de uma enorme pilha de papelão radioativo no depósito, parte da qual já foi transportada em um caminhão com destino a São Paulo. Diante da gravidade, Benny coordena com a equipe do IPEM para fechar a fábrica de papel assim que a carga chegar. O estado de Antônia segue se deteriorando. Crescente pressão da mídia. O Dr. Eduardo dá declarações aos repórteres informando sobre a situação. No Hospital Naval, apenas 6 pacientes foram admitidos, mas ainda há outros em estado crítico que precisam de transferência urgente. Naquela mesma noite, a equipe do hospital toma conhecimento da situação e vários médicos se oferecem voluntariamente para atender os pacientes adicionais, demonstrando um compromisso que contrasta com as limitações institucionais. Logo depois, Evenildo entra em coma e é transferido com Antônia e outros pacientes para o Hospital Naval. Márcio enfrenta um novo risco ao ser mordido por um cachorro contaminado na casa de Evenildo. Por isso, ele é internado no hospital para ficar em observação e descartar qualquer possível exposição. No Hospital Naval do Rio de Janeiro, junta-se à equipe um especialista russo, o Dr. Ovechkin, especialista em incidentes dessa natureza. Após a avaliação inicial, ele detecta várias irregularidades nos procedimentos que não podem ser ignoradas pela equipe médica. Mais tarde, a doutora Johanna, que vinha trabalhando ao lado de Eduardo no Hospital Geral, entra em contato com ele para falar sobre um tratamento experimental utilizado em pacientes com leucemia, que fortalece o sistema imunológico e pode ser benéfico para os afetados pela radiação, especialmente para Celeste. No entanto, Ovechkin descarta a proposta, classificando o autor do estudo como um charlatão. Em outro momento, Benny visita Márcio, que confessa seu medo de contar para Bianca que pode estar contaminado. Benny aconselha que ele seja honesto. Márcio tenta ligar para ela, para reunir coragem suficiente para contar. Paralelamente, a doutora Johanna visita Catarina no abrigo temporário e a leva ao hospital para que ela possa ver seu filho Claudinei. Após uma semana em coma, Evenildo finalmente acorda, enquanto o estado de Antônia continua piorando. A equipe médica debate a possibilidade de aplicar o tratamento experimental, embora Ovechkin continue firmemente contra. Por sua vez, o governador informa Benny e Paula que os barris com resíduos radioativos serão tratados. No meio de tudo isso, Márcio decide finalmente contar a verdade para Bianca. Enquanto isso, após dias de esforço, Catarina consegue juntar dinheiro para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. No entanto, o acesso à cidade está restrito e só é permitido para quem apresenta um certificado que garanta que não está contaminado por radiação. Por isso, ela não pode continuar sua viagem. Entretanto, o estado de Celeste piora ainda mais, mergulhando a todos em uma angústia cada vez mais profunda. Os povos indígenas da região, para onde os barris radioativos foram levados, iniciam protestos, alertando que cerca de 1.500 pessoas estão em perigo potencial. Em meio à tensão crescente, Eduardo consegue convencer a Comissão de Saúde a autorizar o uso do tratamento experimental. No entanto, quando isso acontece, já é tarde demais. Celeste e Antônia não conseguem resistir aos efeitos da contaminação radioativa. Ambas sofrem uma parada cardíaca e falecem.
O pânico e o medo coletivo atingem níveis extremos quando as autoridades tentam sepultar os corpos em caixões reforçados com chumbo, enfrentam intensos protestos da população que teme que até mesmo os enterros possam contaminar o ambiente. Pouco depois, Joás e Valentino também perdem a vida. Devastado pela culpa, Evenildo pede perdão ao seu irmão João, assumindo a responsabilidade pela tragédia que atingiu sua família, e tenta encorajá-lo a seguir em frente. Apesar de tudo, enquanto isso, o estado de Carlinhos se agrava. Seu braço entra em um processo avançado de necrose, então a única alternativa para salvar sua vida é a amputação. Apesar das dificuldades, o procedimento é realizado com sucesso. Por sua vez, Márcio recebe alta ao apresentar uma evolução favorável antes de sua partida. Beni lhe pede que, assim que as operações forem retomadas, colabore na preparação do depósito destinado aos resíduos radioativos. Para gerenciar a disposição final dos resíduos tóxicos, o governador Roberto precisa negociar com os proprietários de um terreno adequado, quando o acordo parece fracassar. É Márcio quem consegue persuadi-los, apelando ao seu senso de responsabilidade e humanidade, permitindo assim avançar em uma solução. Em uma entrevista pública, Beni reconhece que a AEA, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, compartilha a responsabilidade pela crise, junto com as demais partes envolvidas na gestão do Instituto de Radioterapia e suas instalações. Da mesma forma, presta homenagem à coragem de Antônia, cujas ações foram decisivas para evitar que a tragédia atingisse proporções ainda mais devastadoras. Embora admita que a existência de uma máquina de Césio-137 não registrada era desconhecida pela comissão, rejeita usar esse fato como desculpa para fugir das responsabilidades. Para evitar tragédias, a Comissão Nacional de Energia Nuclear firma acordo para reforçar a inspeção de equipamentos de radioterapia no país e adotar políticas de controle mais rigorosas. Márcio se despede de Beni, dizendo que vai voltar para o Rio de Janeiro para fazer uma prova, mas Beni revela que já o recomendou para um cargo de intervenção. Então, em breve, eles voltarão a trabalhar juntos. De volta com Bianca, Márcio consegue reconstruir seu relacionamento com ela, embora ambos estejam plenamente conscientes de que suas vidas foram marcadas de forma irreversível pelo que aconteceu. Por sua vez, Ebenildo e os membros sobreviventes de sua família ficam livres de contaminação, embora precisem passar por exames médicos mensais durante 1 ano e depois por exames anuais. No entanto, eles enfrentam uma dura realidade. Perderam seu lar e desconfiam das promessas do governo. O acidente radiológico de Goiânia é considerado o mais grave ocorrido fora de uma usina nuclear. 5 funcionários do Instituto Goiano de Radioterapia foram condenados por homicídio culposo, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear teve de pagar uma indenização de R$1 milhão. Para garantir o atendimento médico das vítimas, mais de 1.000 profissionais participaram dos trabalhos de descontaminação e assistência. Os protocolos desenvolvidos por físicos, químicos e médicos brasileiros se tornaram uma referência mundial, sendo adotados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Ao todo, foram geradas mais de 6.000 toneladas de resíduos radioativos. O antigo prédio da Agência de Vigilância Sanitária virou um centro estadual para vítimas de acidentes radiológicos. Além das 4 mortes iniciais por contaminação direta, foram registradas pelo menos outras 16 vítimas fatais relacionadas a doenças decorrentes da exposição radioativa. Este vídeo é possível graças aos membros do Clube Elite do N Minutos, que apoiam o canal e permitem resumos semanais de filmes e séries. Você também pode fazer parte desse grupo exclusivo, assistir resumos, filmes em cartaz, resumidos na hora e me pedir diretamente o resumo que quiser. Entrar em uma biblioteca privada com conteúdo que ninguém mais vê. E o mais importante, receber o reconhecimento e agradecimento de toda a comunidade. Como alguém que torna este projeto possível, não hesite, clique em tornar-se membro e junte-se à família.